eu gostaria de pontuar que eu não tomo partido nem contra nem a favor a política do lockdown, por entender, pessoalmente, que este é um ato de gestão que compete aos administradores públicos, estando fora da alçada dos demais poderes e do Ministério Público qualquer interferência nesse sentido. Até porque nós presumimos que os nossos gestores saibam o que estão fazendo, né? E digo mais, para nós elogiarmos ou criticarmos esse tipo de política, nós precisamos ter subsídios que eu, particularmente, não os detenho. Veja só, uma vez editado um decreto de lockdown pela autoridade competente, ele deve ser cumprido. Até porque nós não podemos penalizar aquele empreendedor que se porta dentro da legalidade. Mais uma vez, não é verdade? Eu penso, doutor Nelson, que o agendamento de uma comemoração de casamento a essa altura do campeonato é de todo inconveniente, inoportuna. Eu lembro que no ano passado, no final de 2019, eu fui honrado com o convite de um casamento muito requintado de filhos de pessoas aqui, grandes empresários da cidade, que ocorreria em Curitiba, e chegou uma semana antes do evento, acabaram cancelando o casamento. Paciência, né? A realidade naquele momento era outra, no momento que eles agendaram a realização do casamento. Agora, você marcar uma festa de casamento em meio a um ambiente de pandemia, me parece até algo inacreditável. Muito bem. Ontem eu fui surpreendido com uma avalanche de mensagens no WhatsApp e em redes sociais sobre as críticas a esses eventos. Eu discordo com a devida vênia do nosso secretário municipal do Turismo, quando ele diz que essa foi uma deliberação do Estado do Paraná. Foi também uma deliberação do Estado do Paraná. Mas pela lógica adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em termos de combate à pandemia, o município pode mais que o Estado, que pode mais que a União, né? Sobretudo em relação a essas questões de limitação de circulação, de funcionamento de estabelecimentos, etc. Então, se o município pretendesse ou quisesse excepcionar esse tipo de situação, ele poderia tê-lo feito. Como pode vir a fazê-lo a qualquer momento, né? Então, esse discurso de que, não é conosco, é com o Estado, lamento, mas não se sustenta. Agora, a minha posição em relação a esses eventos, ainda que previamente agendados e com autorização dos órgãos competentes, não mais subsistiam, como não mais subsistem, em função desse novo status quo que se consolidou em 2 decretos, a nível estadual e a nível municipal. Então, não pode. Doutor Luiz Marcelo Mafra, então, a questão da flexibilização, o município pode, por sua competência, flexibilizar algo a mais do que aquilo que o decreto de um governo de estado põe como restrição? Sim, o município tem essa prerrogativa. Tanto que o fez, Nélio, em relação aos atrativos aí turísticos. É que, até então, se ouvia sempre a repetição da informação de que o município poderia restringir mais, mas não flexibilizar mais. Então, isso não confere com a verdade. Não, ele pode tanto restringir quanto flexibilizar. Ele tem, ou seja, a autoridade municipal está vivendo no local, tem uma compreensão melhor da situação, é isso, né, doutor? Exatamente. Quem sabe sobre a sua capacidade de atendimento
e as suas possibilidades de custeio do sistema é o prefeito municipal e não o governador do estado. Doutor Mafra, e agora, então, como repórter, ao promotor de justiça, é possível tomar alguma medida judicial, alguma medida juridicamente falando pelo Ministério Público em relação a esse evento específico? Olha, doutor Nelson, eu ontem à noite, acredito que por volta aí das 22 horas, eu fiz um contato telefônico com o chefe da fiscalização do município, o Newton Zamboto, e disse a ele que eu aguardaria o encaminhamento de toda a documentação relacionada a essas fiscalizações para que nós tomemos as providências que entendamos cabíveis. O senhor tem conhecimento, pelo menos eu tive a informação, de que num determinado momento lá do evento que estava sendo realizado, foi interrompido e as pessoas aí foram para casa, isso por conta da determinação da fiscalização municipal. O senhor tem essa informação ou não? Olha, eu obtive essa informação por intermédio do Zamboto e também pelas redes sociais, né? Mas, assim, nada ainda oficial. Por quê? Porque o alcance da minha pergunta seria exatamente isso. Agiu corretamente a fiscalização da prefeitura, daí num caso como esse, doutor? Olha, doutor Nelson, fica difícil nós respondermos a indagações sem um subsídio, né, mais consistente. Então, eu prefiro analisar primeiro isso tudo para aí a gente poder voltar a esse tema. Como é que está o amigo? Tudo bem? Estamos aí, estamos na luta, estamos na peleia. Escuta, Paulo, e essa polêmica toda do casamento que ficou naquela, como quem diz, ficou meio que repartido, né? Um time dizendo que poderia acontecer o casamento, outro time dizendo que não poderia acontecer o casamento e que vazou, não sei se montado, se fake ou não, acredito até que não seja. Conversa entre pessoas, né, da tua secretaria, do setor de fiscalização, mas dá para fechar, não dá para fechar, dá para terminar o casamento. O fato é que o casamento foi abreviado o término, né, Paulo? Ou pelo menos o festejo. O casamento aconteceu, mas o festejo do casamento teve que ter a intervenção do município, foi isso? É verdade, doutor Nelson. Mas vamos lá, vamos no histórico, né? Tem uma autorização do município expedida no dia 19, antes do decreto estadual. Né? Então, foi autorizado porque o espaço é um espaço habilitado, ele tem os controles sanitários, ele tem o selo de qualidade sanitária. O evento foi autorizado com o limite de pessoas que está previsto naquele espaço, inclusive foi pedida até uma redução para ser mais tranquilo. Foi instruído os organizadores, né, da preocupação com as questões sanitárias, aquela coisa toda, né? Só que depois disso veio um outro evento que é o decreto estadual. Então criou-se um limbo jurídico aí, que eu inclusive falei com os procuradores hoje, né? O que aconteceu? Não podemos chamar de um evento ilegal. O evento, eles tiveram a preocupação de pedir as autorizações pertinentes. Só que depois disso não conversamos mais. Eu vejo que está rodando um monte de coisa nas redes sociais. A realidade é que politizaram o fato. Isso não dá para negar, né? Então, eu digo uma coisa para você. Quando foi expedido o alvará, estava dentro das regras, estava dentro da lei. E foi expedida a autorização, sim. Isso não tenho que negar. Ô Paulo, o fato é que aconteceu, e como diz você, está na rede social, está na boca aqui do povo de Foz do Iguaçu. Mas sob o ponto de vista jurídico da prefeitura, nesse momento, o decreto estadual, ele já alcançava, independente, como diz você, todo mundo teve a preocupação de fazer a coisa mais corretamente possível, e assim fizeram. Mas a edição do decreto estadual, qual é a orientação hoje da prefeitura em relação... Já aconteceu, mas foi legal ou não, de acordo com o decreto? É isso que eu vou conversar à tarde com os procuradores, né? Mas agora, para mim, me parece claro, né? Tem um decreto estadual que está acima das decisões municipais. Mas é o que aconteceu, essa é a realidade, né? Quando foi expedido o alvará pela Secretaria de Turismo, estava autorizado. E eu confesso para o senhor, eu tenho uma opinião pessoal. Eu, como gestor público, eu tenho que cumprir a lei. Isso não é inegável.
Né? A lei do jeito que está, eu tenho que cumprir, acabou. Agora eu tenho a minha opinião pessoal. Eu passei a semana inteira recebendo, a semana passada inteira, recebendo o pessoal dos eventos, né? Inclusive aquele pessoal que presta serviço para eventos, decoradores, pessoal da alimentação, segurança, músico. Teve até uma manifestação em frente à prefeitura desse pessoal que está numa situação de desespero, né? Então, a minha opinião pessoal, vamos lá, doutor, eu como gestor, quando eu recebi o decreto estadual, eu parei imediatamente de emitir alvarás para as datas que estavam previstas a não autorização para a realização de eventos, que vai até o dia 8. Agora, vou lá e reitero, na minha opinião pessoal, eu estou pleiteando, né, junto ao Estado, inclusive ao município, de que os eventos autorizados com respeito às regras sanitárias em espaços que tenha selo de qualidade sanitária, eles sejam autorizados. E os que não sejam, que não estão autorizados, que sofram a força da lei. Essa é a minha opinião pessoal. E de ontem, eu acho que a gente deve levar como ensinamento, e eu acho que foi o fato bom, é que a população, me parece que a partir desse momento vai se envolver e começar a denunciar eventos, né? Então, os ilegais que sofrem a força da lei. Ô Paulo, você disse, eu tenho acompanhado e as pessoas chegam e pedem alvará e querem saber como é que funciona, como é que deixa de funcionar. Essa experiência de dia a dia, a situação econômica desse segmento, seja o florista, seja o cantor do evento, seja o garçom que faz um bico, esse pessoal está numa situação econômica muito difícil, né, Paulo? Muito difícil, muito, e eu me solidarizo com eles. Então eu acho que nós temos que buscar alternativas. Eu não vejo porquê, né, reitero, doutor Nelson, minha opinião pessoal, eu não vejo porquê proibir eventos que cumpram com as regras sanitárias. Eu acho que o governo do estado, veja bem, não é uma questão municipal, foi um decreto estadual. Eu acho que o governo do estado colocou todos os eventos no mesmo balaio. E tem eventos que são feitos com responsabilidade sanitária. E esses eventos eu acho que a gente tem que dar uma folga, né? Nós somos uma cidade que sobrevivemos basicamente de turismo e eventos. Então temos que criar condições de gerar renda para esse pessoal. Um abraço, bom dia a você, Paulo. Só para trazer um esclarecimento ainda maior, se foi por um decreto do governo do estado que ficam proibidos todos os eventos, o município poderia colocar na sua legislação local uma exceção, colocando alguma coisa que fosse mais atenuada do que isso, como fez, pelo que me consta, na questão da hospedagem e do atendimento aos lugares, aos atrativos turísticos, porque no decreto estadual não há a questão de 30% poder ser atendido esse setor. Daria para flexibilizar no decreto municipal alguns setores a mais do que aquilo que foi determinado no decreto do estado? Eu não sou um operador de direito, mas eu acredito que sim, porque no decreto anterior a este municipal constou de que os eventos autorizados poderiam ser executados, e foram. Então eu acredito que sim, que teria essa possibilidade. Eu vou conversar com os procuradores hoje à tarde, até para pleitear isso. Eu como gestor ou como empresário da área de turismo e iguaçuense, é claro que eu quero que o turismo continue funcionando com responsabilidade. Nós não podemos, até porque as decisões tomadas com relação ao turismo, elas repercutem com uma violência na nossa cidade maior do que com a do comércio. Não vamos tirar a importância, né? Mas o comércio, quando você aplica uma lei para que ele feche e manda abrir 15 dias depois, o comerciante abre as portas e começa a receber seus clientes. O turismo é diferente. O turismo, se você fechar, manda abrir 15 dias depois, ele demora 6, 7 meses para se recuperar. Nós temos que ter consciência disso, sabe? Então, desde o princípio eu falo, temos que ter. Nós partimos do princípio, isso é inegável,
de que nós estamos numa crise sanitária, né? Que nós temos que tomar cuidado com protocolos sanitários, mas também nós não podemos matar a economia, a nossa economia. Mais de 50% da economia do município é do turismo. Então nós temos que buscar um meio termo. Esse fato de ontem, isso para mim passou. Eu acho que é um aprendizado e reitero. Até eu fico satisfeito de saber que a população se envolveu. Espero que continue envolvida, denunciando principalmente os eventos ilegais. Eu peço para a população que faça isso. Agora, vou buscar alternativas para que esse pessoal de eventos, para que esses trabalhadores dos eventos, eles consigam trabalhar de forma segura, né, com os controles sanitários em dia e que consigam trabalhar. Essa é uma realidade, né? Eu estou lutando para isso.